Posso? Eu vou ler Faculdades Mediúnicas, capítulo 48 do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel de Chico Xavier. Reunião pública de 1/7/60, itens 159. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem. Todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a verdade das línguas, e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo o moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo, há 19 séculos, e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta. Perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece. Esse fala, outro escreve. Esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. É cuidar para orar e vigiar, né? Eu acho que é bem importante. Quando ele fala aqui, né? Não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Eu tenho a impressão que a gente tende, mas não é só no espiritismo, eu acho que a gente tende a se sentir orgulhoso, às vezes vaidoso, e aí acaba misturando as coisas e você, ao invés de ajudar e se ajudar, acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. É tomar bastante cuidado, e eu acho que é também o se conhecer, que é a reforma íntima de se conhecer. Porque ainda que a Fer tenha esse dom que me parece tão claro, né, dessa mediunidade já tão aflorada, eu vou dar por mim, eu não tenho muito essa preocupação. Talvez eu não tenha, mas isso não me parece importante. Eu certamente vou encontrar em algum momento o lugar e o que eu preciso, como eu posso ajudar. Eu acho que é meio por aqui, a gente descobrir o quanto a gente pode ajudar o próximo. Qual que é o seu dom, né? Isso, para cada um com o seu dom. Então, a gente lembra, eu lembrei daquela parte que você falou, não aposente os dons que Deus te deu. Né? Cada um realmente tem o seu dom. E todos formam um conjunto, um complementa o outro. Né? Isso aí. Né? O
O próprio Rafael já tinha falado, um não é mais importante que o outro. Os dois Se completam. se completam. Se completam. Mais alguém? Não? Vamos para a peça inicial, então? Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossa mente, nosso corpo, fechar todas as nossas coisas lá do dia a dia lá fora. Pedir permissão ao nosso querido Mestre Jesus para que possamos dar início à nossa aula de hoje. Pedir aos nossos amigos espirituais, aos amigos da casa que nos acompanhem, nos iluminem, para que a gente possa aprender e assimilar tudo que a gente vai aprender e vai ouvir aqui. Que eles nos acalmem, que a gente possa assimilar tudo direitinho. Muito obrigada, graças a Deus. Agora, do Evangelho. É o capítulo 26, 3 e 4. Preces pagas. Eu vou ter que tirar um pouquinho a máscara, porque eu não consigo ler, eu sou do diário. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas falares. Essas roupas falares são aquelas compridas que vão até o tornozelo. E gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Lucas 20, e semelhante em Marcos 12 e Mateus 23. Item 4. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. E que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aqueles que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários, assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo os seus tamanhos. Ora, de duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas, ou quase nada? Por aquele que não pode pagar, isso é uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicite de uma misericórdia de um determinado pagamento. Mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos,
para o pobre, para o rico. Se considerarmos imoral traficar com a graça de um soberano terreno, seria ilícito vender as do Senhor do Universo. As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga mais das vezes dispensado de orar por si mesmo, pois considerar-se livre para obrigação, desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são locados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Então, por isso que está, inclusive, como que a gente vai poder, uma coisa que venha da alma, do coração, vender? Não tem condições, né? Deus, nosso Pai, nunca iria concordar com que uma prece ou qualquer trabalho que tenha que ser feito seja um comércio. E que muitos a gente sabe que vira um comércio, né? Quantas pessoas se dão a tem essa capacidade de fazer, inclusive muitas vezes, da desgraça alheia, um poder de receber um trabalho, né? Não dá para entender como que se pode fazer isso. Um dom, ou mesmo, né? Tem que ser vindo de coração, a prece. Manipulação, manipulação. Aproveitar do sofrimento alheio, né? Como uns usam a mediunidade, como uns usam... Sim, aquilo é de graça, o que de graça receber. É isso mesmo, por isso que está nesse capítulo. Mais alguém? Uma pergunta, vocês entendem por dom? Dom? Deus deu um dom. Deu o dom da palavra, deu o dom da fé. É aquilo que você tem no seu íntimo, que você acredita, que você tem uma facilidade um pouquinho mais. Aí vocês acreditam que Deus deu esse dom a vocês sem trabalho nenhum? Não, pelo contrário. Não. Ele foi dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, e você que vai trabalhar e vai desenvolver. Sem trabalho não tem nada, imagina. Quando a gente, na verdade, nem enxerga e fica aí patinando. E não é fácil, muitas vezes você tem dúvida, inclusive. Porque esse negócio de dom a gente ouve muito em outras situações, né? Ai, que beleza, que dom que essa pessoa tem, que Deus iluminou, não sei o quê, né? Mas o quanto ela parece que ela ganhou tudo beijada aquilo ali, certo? Não beijada, mas na verdade é um trabalho intenso, muito intenso de várias reencarnações, né? É um trabalho. A própria música, a pintura, a escultura, né? Se nós tem um dom, já pensou? Mas Leonardo da Vinci, mas quanto que ele fez, quanto que ele fez preparando, não sei, mas né? Tem a voz potente, bonita, não foi. Mas que adianta a voz dele se ele não souber usar a voz? Não, eu acho que é pior ainda. O poder da palavra que ele pode expressar. A palavra que ele expressa. Ele tem a voz bonita, mas se só sair a voz porque não é o caso, né? Não. Mas sobrou para mim. Ok, me enxergar. Obrigada. Vamos lá, então. Eu não lembro mais como faz isso. É que eu É aqui, né? Então, a gente encerra a teoria e depois... Você vai.
esqueci de fazer. Ah, eu não sei, então. Mas eu fico ali pertinho, eu vou. Aí você vai Eu vou manuseando. manuseando, eles podem deixar. Tá. Só vou ficar sentada. Ai, caramba. Colocar na apresentação do slide para ficar maior. Foi. Muito bem. Então, fui incumbida de falar de um assunto tanto quanto pesado, né? Mas aí, quando eu estava pensando no assunto, eu decidi focar na saúde mental, né, do médium, né? Porque a aula, ela é focada para o médium, né? Então, eu vou falar sobre as enfermidades, o processo do adoecimento, tudo. Mas vocês vão perceber que lá no final, ou ao longo mesmo da aula, o meu foco é a saúde mental, né? Do sujeito, da pessoa. Tá? E aí eu já começo com uma provocação, né? Uma pequena provocação. Coloquei ali, né? Distúrbios espirituais, né? Somos vítimas? Não. Né? O que vocês acham? É a pergunta que a gente falou agora. Eu acho que casou bem, né? O Rafael falou agora, acha que vem de graça? Acontece por um acaso, porque, enfim, né? A pessoa se acha. O Rafael já respondeu. Sempre o que cobra e tem sempre o que deve. Quem deve vai ter o que cobra. A lei de ação e reação, né? Que estamos sujeitos, né? Tá? Então, vamos lá. Se eu der só enter, vai. Então, para começar, né? Para dar o início, o processo de adoecimento, né? Então, eu coloquei ali um pequeno conceito, só para a gente partir de um ponto, né? E eu foquei muito, gente, na doutrina, tá? Claro que eu vou trazer muito da psicologia, mas eu tentei focar na doutrina espírita, para a gente não fugir, não, tá? Então, como é que vocês pensam que se dá o processo de adoecimento na pessoa? Independente de ser médium ou não. Vocês já pararam para pensar o para que a gente fica doente, o porquê, enfim? Quais são os motivos que levam a gente a adoecer, independente da doença também? Seja física, mental, espiritual, né? O que vocês pensam? A doença é sempre um desequilíbrio, né? Sim. Seja ele Do que for. psicológico, mas é um desequilíbrio. É um desequilíbrio da pessoa, né? Causado por infinitas coisas, né? Sim. Muitas vezes por você mesmo, mas... Não. Somos, né, responsáveis. 99% das vezes, né? Pelo que eu entendi, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, por favor, né? Pelo que eu entendi, né, já está vinculado, né, essas questões no perispírito do indivíduo, tá? Justamente pelas experiências que a gente traz, né? De experiências de outras vidas que vem vindo, a bagagem que a gente traz, né? Então, alguns processos de adoecimento, né, já vem implícito ali no perispírito, tá? E outros tantos a gente vai adquirir ao longo da vida, né? Que a gente vem com a bagagem, cai nessa vida aqui, vai vivendo e as coisas vão acontecendo, tá? É uma predisposição, nem sempre desenvolve. Sim. O que vem do perispírito, que não seja aquelas... Agora você corrige se tiver alguma inconveniência. Mas tem aquelas que a gente adquire realmente por conta do nosso dia a dia, mas pode ser que venha uma predisposição até algum problema no estômago, mas você, de alguma forma, seguiu o seu planejamento reencarnatório, escutou o seu mentor, então nunca vai desenvolver. Ou pode desenvolver causas anteriores com causas atuais. Ou pode desenvolver essa doença
mas não como sofrimento, como aprendizado e expurgo. Porque à medida que o espírito sai para o corpo, e você entendeu que talvez para ajudar, para você aprender tal, essa doença vai ficar no corpo, vai voltar para a terra. E o seu perispírito vai estar livre dessa doença. Mas essa consciência é dura, viu? Principalmente o leigo é muito duro de perceber. Sim, por isso que nós estamos estudando. É difícil mesmo, assim, né? Essa percepção vai um tempo, né? Aí eu coloquei uma passagem de Joana de Ângeles, eu vou trazer muito ela, gente, porque eu acho que de todos os autores espirituais, ela é que fala com mais propriedade da saúde mental, tá? E de outras patologias também, tá? Então, a necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais os processos de crescimento interior ficariam interrompidos, dando lugar a transtornos profundos de comportamentos que se transformariam em patologias de difíceis soluções. Então, é justamente isso, né, que foi colocado. Tudo vai da maneira como a gente vai enfrentar determinada situação, tá? Tudo bem, gente? Se tiver chato, fala, hein? Bom, aí do processo de adoecimento, a gente chega nesses conceitos aí, né? Na questão da somatização, que a gente escuta falar muito, né? Inclusive, a doutrina espírita também tem bastante, né? Que são aí desarmonias psíquicas próprias do enfermo, ou né? Alguma influência exercida por entidades espirituais, né? Aí eu trouxe, porque a somatização ela vem da psiquiatria, da psicologia. A psicologia tem um campo grande, principalmente atualmente, da psicossomática, né? Então é uma área, né? Uma parte da psicologia, tá? Mas a doutrina espírita também coloca bastante esse termo, né? E psicossoma, psicomente, soma corpo, né? Então é que a gente traz da mente para o corpo, tá? Só para vocês entenderem, para a gente conceituar um pouquinho aí, tá? E a doutrina coloca também a possibilidade, né, quase sempre, de acontecer influências espirituais, né, na pessoa, no sujeito, tá? Eu vou focar aqui no médium, tá bom? Porque eu acho que a gente precisa pensar no médium aí, tá bom? Então, a somatização, ela sempre vai acontecer a partir desses desequilíbrios que já foi falado, certo? Então, começou a acontecer um desequilíbrio ali, que nem sempre, a maioria das vezes, não é consciente. Já pararam para pensar nisso? A gente está aqui vivendo a vida, né? A gente não sabe a nível inconsciente o que está passando. Ou alguém consegue? Tem pessoas que conseguem, né? Tem pessoas que conseguem, mas é mais difícil, porque nós estamos no automático do dia a dia, tá? Então, realmente, precisa-se realmente de um trabalho, né, interior, para conseguir ter acesso a níveis inconscientes, tá? Por isso que Freud coloca, né? Eu gosto muito dessa passagem onde ele coloca que as emoções reprimidas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem mais tarde da pior forma. É bem isso aí mesmo. Freud é muito realista, né? Vocês vão perceber que eu sou, né? Muito adepta, né? Metade da minha formação é embasada na psicanálise freudiana, tá? Então, assim, de fato, a gente enterra viva tudo aquilo que a gente reprime, né? Emoções, sensações, pensamentos não elaborados, aquelas coisinhas que ficam, a gente pensa que vai embora, não vai não. Fica em algum lugar aqui, tá? E mal elaborado e mal resolvido ou não resolvido, geralmente, né, pode vir a acontecer uma somatização, uma dorzinha no estômago, uma enxaqueca, né? Dores bobas pelo corpo, que a gente não sabe definir, tá? E podendo chegar a doenças mais sérias, mais graves, tá? A Isabel, se quiser falar alguma coisa, tem bastante experiência, Isabel. Quando você não resolve, daí complica. É como se você colocasse uma capa, né? Daí aquilo lá você escondeu. Daí vai aparecer outra coisa. Você tenta esconder de novo.
até que estoura, explode no câncer aí. Aí Aí se você vai puxando o fio, às vezes nem é delicado puxar esse fio. às vezes nem convém. Muito cuidado. Às vezes nem convém. Mas conforme você vai puxando o fio, você vai vendo que o negocinho que aconteceu lá era tão pequeno de ser resolvido, Virou uma bomba. né? Dentro da minha formação, como eu tenho formação mais na área infantil, né? Então, ao longo aí dos meus estudos, eu fui me distanciando um pouco de Freud e fui indo para um outro autor que chama Winnicott, né? Daniel Winnicott, pediatra, e ele fala que são cascas de cebola. Né? Lembrei ela falou isso, eu lembrei do Shrek. Com cascas de cebola. Exatamente. Quando ela falou isso. Por aí, né? O Dr. Bach, os corais também falam que o ser humano é uma cebola. É uma cebola. E vai tirando casca, né? Enfim. Então, a maioria, né, tá lá na infância mesmo, tá, gente? Então, é lá que a gente vai, quando a gente volta no processo, né, seja terapêutico ou não, a gente vai encontrar a maioria das causas lá na infância, tá? Como a gente está na doutrina espírita também, em outras vidas também. A gente precisa incluir esse fato aí, tá? Enfim, aqui são só conceitos, né? Não vou ficar me prendendo muito, só para a gente entender. Não sei se ficou claro para vocês, se ficou vago. Pode falar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Querem falar alguma coisa? Radal, Anel? Está bem iluminado, como diz. Está bem iluminado. Tá boas mãos. Então, aí, os níveis de enfermidade, esse aqui eu me baseei lá na FEB, né? No artigo lá da Federação Espírita, tá? Então, eles dividem realmente essas enfermidades espirituais em 3 níveis. Aí, vou até pedir para a Alcione e para o Radal me ajudar, porque eu acho que o meu entendimento foi bem superficial, tá? Então, por favor. Então, assim, a de baixa gravidade que eles falam, e eles classificam exatamente assim, são as mais fáceis de serem controladas. Então, é o médium, né, que consegue definir ali esse desequilíbrio, ele consegue perceber esse desequilíbrio e se dá de maneira, assim, pontualmente na vida, né? Um luto, né? Um processo de divórcio, situações difíceis na vida em que a pessoa, né? Ela cai, né? Ela fica ali um pouco deprimida, ela tem uma certa dificuldade, mas depois ela consegue encontrar um caminho, né? E resolver. Então, não é algo que fica, é algo mais passageiro, tá? A de média gravidade, aí já pode prolongar anos e anos a fio. Então, vou até citar o exemplo do luto, que a gente vê muito em consultório. É difícil, né? Tem pessoas que resolvem o luto em 6 meses, tem pessoas que levam de 2 a 3 anos, que a gente fala que é o luto tardio patológico, né? É só para exemplificar, tá? Então, assim, nesses casos aí, eu acredito que classificaria na média gravidade, né? Então, são aquelas situações que acontecem na vida do médium, principalmente, mas de qualquer pessoa, né? E que ela demora um tempo mais para resolver, para elaborar, enfim, tá? E de alta gravidade, aí já é quando começa a acontecer o que eu morro de medo, né? Particularmente, a perda da consciência. Gente, eu tenho pavor de perder minha saúde mental. Então, assim, eu acho que em alguma outra vida eu sofri muito com isso, né? Eu tenho essa certa sensação. Então, assim, é quando realmente já está no nível, né, a doença, né, o processo de adoecimento, seja qual for, né, está num grau que a pessoa realmente começa a perder a própria consciência, tá? E aí começa a perder também um pouco do juízo, do discernimento, né, da própria vontade. Então, aí já começa a ter complicações em todas as áreas da vida. Os né? freios. Os freios. Os freios. Os freios. Nunca vou esquecer essa palavra, os freios. Meu pai ficou muito doente e eu vim com a Cecília para ser atendida por ela, para poder pedir uma ajuda, orientação. Sim. Eu nunca esqueço que ela falou. Eu falei, nossa, não. Ele tinha um câncer no cérebro, era uma coisa complicada mesmo, né? Mas ela falou,
Cláudia, eu vou dividir com vocês, porque é uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira. Eu acho que eu já falei isso, mas eu falo sempre. Ô, Cláudia, todos nós temos freios. O seu pai, com uma doença, ele operou, passou por uma nossa, muito grave, sobreviveu, mas daquele jeito. E ele mudou a personalidade dele, ele realmente parecia uma outra pessoa. E aí ela falou, todos nós temos freios, e eu passei aquilo para mim, não sei quanto a vocês. Coisas que a gente pensa, a gente tem vontade, mas a gente... O seu pai, como está com esse problema, ele perdeu todos os freios. Daí não tem. Eu acho que é meio por aí, não sei se eu estou Sim, enganando. o caminho é esse. Que né? me parece que é isso. Diante que tá de um falando, né? câncer, né? Houve todo um comprometimento neurológico, né? E aí ela falou, Perdeu. caíram todos os freios. Então, tudo aquilo que ele vinha guardado dentro dele, e que a gente também teve, porque nem tanto foi o meu pai. Mas daí você pensa, aí aquilo é a reforma íntima, aí você joga para dentro de você e começa a pensar. Eu achei que é bem isso. É bem grande. Mas até acontece que uma pessoa que faz uso de álcool, de droga, Sim, certo? Também, né? Inibe, aliás, né? Que perde, inibe, e aí... Outro ponto que eu vejo aí é a negação. Mas assim, né, você conversa com a pessoa, você vê mais, assim, você vê que ela não consegue perceber aquilo. Não, ela fica assim, né? Não, de jeito nenhum. Tá bom. Aliás, a negação e a resistência que a gente mais enfrenta, né? Na verdade, entre a sanidade e a insanidade, é uma linha bem tênue. Muito tempo, muito tempo. É realmente delicado. E aí eu trouxe, né, essa citação de André Luiz, né, que ele vai explicar. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Então, só para exemplificar que realmente está tudo envolvido, né? Tá? Certo? Radar? Aí só para a gente, né, ter aqui elencar, né, alguns sintomas. Esses são os mais comuns, viu, gente? Não são só esses, tá? Então, aí, só para a gente prestar atenção, qual é o meu objetivo com isso? Né? É para a gente realmente pensar em nós. Né? Se a gente quer trabalhar principalmente com a questão da mediunidade, né? Aqueles que pretendem, então precisa ter sempre o treino dessa reflexão. Né? Então, a queda do sistema imunológico frequentemente já é um sinal de alerta. As pessoas que sofrem de insônia, né? Dores no pescoço, no corpo, nas costas, a enxaqueca, o formigamento nos braços e pernas, é aquela sensação, tá, gente? Só a sensação, tá? Zumbido no ouvido, sensibilidade de luz e cheiro, dermatite, diarreia, azia, refluxos, enfim, asma, até asma, bronquite, alergias no geral. Então, vamos parar aqui um pouquinho para pensar na gente, né? Então, assim, como é que tá isso em vocês agora? Claro que isso daí vai mudando, né? Como é que tá? Quantos desses? É visível. Tem vários aí. A gente fica fazendo pouco de diagnóstico. Não, mas precisa, né? Isso eu tenho, isso eu Fernando, tenho. você entrevistou para fazer isso aí. Eu realmente peguei os mais comuns. Então, assim, todo mundo vai ter, né? Se não todos, alguns deles, né? Então, as dermatite, olha aí, né? Eu me cobro muito. Enxaqueca, então, nem falo. Essa sensibilidade de luz a cheiros eu tenho, tá? Então, assim, todo mundo, em algum momento, vai ter mais ou menos, enfim, dependendo da situação do nosso cotidiano, né? Porque lembrando que nós estamos aí na vida, né? E a vida atual tem grandes desafios. Né? Mas também são pessoas de alta sensibilidade. Sim, E já encaram a vida de uma outra forma. Sim, há pessoas que realmente já são mais pragmáticas e são mais objetivas.
né? Elas não vão ser tão suscetíveis. Não, Mas acho que o médium, ele é mais suscetível. Médium, por natureza, genética, espiritual, a gente sabe que já vem mais O médium sensível. sensível tem a sensibilidade, que até eu não lembro qual que é o livro que o Jacobson fala, do André Luiz, não sei se lembra, Príncipes da Mediunidade, que alguém cita que vai passar no departamento, não lembro o nome do departamento, mas tipo assim, ele vai receber uma carga extra de sensibilidade, porque vai atuar. fazer o trabalho de médium sensível. Asma e bronquite. Eu tive as duas quando eu era criança. Certo. Segundo a minha mãe, eu quase morri por causa do bronquite. Só perigoso, não morri né? porque, sei lá, eu. Não era Mas hoje em dia eu não tenho mais nada. Não tenho nem asma, nem bronquite, nem mais nada. Como se explica isso? Então, o que será, né? Porque o periquito deu na sua boca. Eu posso falar? Pode, fica à vontade. Ou você enterrou, não sei, acho que não, ou você mudou a percepção do fato. Mas eu era criança, não sabia nem o que fazia na vida. Não, mas a gente Mas era um espiritinho da minha antiga. E os processos Já era um de espiritinho consciência. antigo, Não, cheio eu de... tô da vida agora. Eu devia ter 6, 7, 8 anos. Ficou bem conectado com o lado. Tinha bronquite. Asma eu não cheguei. É porque a asma e bronquite está muito vinculado ao processo de vida. Né? Se você Eu era não teimoso respira, ainda. se você não... Foi da asma, né? E a única pessoa que gostava de gato em casa era eu. Então eu pegava gato e dormia comigo. Você tem asma? Eu aqui sim, Realmente precisaria a Radal voltar aí para rever, né? Mas, com certeza, você conseguiu ressignificar, né? Porque mesmo a criança, embora ela seja ingênua, eu estou pondo entre aspas porque eu não acredito nisso, tá? É que eu não vou, senão a gente vai fugir do assunto. Mas ela percebe, ela tem as percepções, as sensações, embora ela não consiga verbalizar por conta da maturidade, mas ela sente. Tá acabando? Eu não sei ver. De quem que é esse? É meu. Eu devo sentar. Então, vamos supor. Não? O meu já está viciado, nem adianta, é 5 minutos. Então, vamos supor, a criança que tem a vivência muito difícil de uma casa bem negligente, eu vou citar um exemplo bem, esdrúxulo. Pai alcoólatra, ou muito autoritário, muito bravo, austero, né, que antigamente se tinha muito. A mãe totalmente submissa, aquela coisa bem caseira, né, só no amém, né? E os filhos que apanham por tudo, né? Não pode piscar diferente que o pai já está em cima batendo, né? Como é que essa criança vai se desenvolver? Ela não consegue verbalizar, ela nem pode, né? Ela tem que reprimir tudo, né? Ela não consegue verbalizar, quando ela tenta, ela apanha. Como é que vai se dar esse processo psicológico ou de personalidade? Deficitário, tá? Eu tenho um paciente, ele tem 7 anos, com uma asma muito forte já há 7 anos, e tá tudo vinculado à mãe, Radal, nesse caso do menino, né? Não que seja o seu, mas está todo vinculado, fazem 2 anos que eu estou em processo com ele de terapêutica. Está todo ligado à mãe, porque a mãe tem baixa tolerância à frustração, o menino não pode pensar sozinho, é como se a ligação entre ela e o filho tivesse ali 100%, o menino só respira se ela respira, o menino só fala se ela fala. E ele está num ponto que ele já desenvolveu asma e gagueira. Né? Então, eu estou trabalhando a mãe, né? Porque, veja, né? A gente volta, vai para a mãe, porque, olha aí, né? O estrago, né? Então, assim, tem N motivos, por isso que precisa voltar lá para ver, tá? Mas tá na infância, gente. Volta lá que a gente acha. Isso todo mundo. Os transtornos de somatização, que é o termo mais técnico, né, que se usa, né? Então, o que a gente tem que observar, né? Os nossos pensamentos, os níveis de pensamento, como é que tá, né? As nossas crenças pessoais, e nessas crenças pessoais,
O que está inconsciente também, a gente precisa tentar fazer um resgate, tá? Porque muita crença, ela é inconsciente, a gente nem percebe, que a gente traz dos nossos pais, de cultura, né? De tradição familiar, coisa que vem vindo mesmo, tá? As nossas emoções, como é que anda, a maneira como a gente está vendo a vida e os problemas nossos diários, que todos têm, né? Como é que está isso para vocês? Vou falar um pouquinho aqui de, né? Quem quiser, claro, gente, pelo amor de Deus, né? Principalmente os pensamentos ali, que eu acho que é o carro-chefe por conta da nossa vibração, né? Que é o que vibra a gente, faz, né? Pulsar. Como é que anda? Um caos. Não, mas eu estou brincando. E eu acho que assim, principalmente, não sei quanto a vocês, já que é para falar, a gente Vamos falar. Eu acho que as relações familiares sempre são difíceis. Sempre são. Parabéns para vocês tudo. Não seja a minha vida familiar. Mas eu vejo muito isso dentro da minha casa e nas pessoas próximas. Até esses dias eu estava conversando em casa com meu marido, a minha sogra estava comigo. É muito complicado. Nossa, né? Falar, daí a minha senhora falou das somatizações, né? Eu tenho um filho que desde os 16 ele tem um estômago, pensa um estômago estourado. Como que um jovem de 16 anos com uma mãe, não estou falando que eu não gosto de cozinhar, eu gosto. Sempre teve comida feita em casa. E tem tudo, gente. Então é tudo isso que você falou, meu senhor. Eu tenho muita consciência de que o Felipe, ele é o cara que eu falo, rapaz, isso é para você. E aí eu penso em mim, aí eu falo, gente, é complicado conviver com os outros. O que eu preciso mais fazer para melhorar? Porque é muito difícil. E eu falo muito isso aqui nas aulas. Eu procuro pensar nos pensamentos, cuidar da vibração. É porque, segundo, eu lembro de um evangelho da Bel, lá no Nordeste, que na família que está os nossos desafios. Os nossos desafios. Dívidas mais fortes. Lógico que também tem aqueles, os afetos, né? Sim. Os afetos mais influentes e os desafetos. Então, e sabe qual é o erro maior, gente? Principalmente na atualidade, por conta de Instagram, Facebook, vida social, mídia social, né? Não se pode sentir raiva, não se pode sentir tristeza. É feio, né? Você verbalizar e expressar isso, nossa, né? Então, é complicado. Por exemplo, uma mãe, eu vou trazer muito, por causa da minha experiência, tá, gente? Peço até perdão, mas é o que eu tenho de experiência. As mães, né? Vou até falar no plural, nem sempre gostam do filho real. Elas idealizam o filho. Mas o que está lá na realidade, principalmente as quais eu trabalho na PAI, nem sempre. Só que elas se culpam, elas reprimem essa raiva. Porque como assim não gostar do filho que está ali? Não pode, pecado, né? é pecado. Aí reprime, vem a culpa. E aí, olha aí, né? Então, assim, bem de leve, só para a gente pensar, né? Então, aí é que está o erro. Né? E é isso que a gente trabalha muito lá com elas, enfim, né? Com os pais também, né? É complicado, você sabe que o Lucas, o meu filho mais novo, é autista. E quando foi diagnosticado, eu estava entrando no espiritismo. E eu acho que foi isso que me ajudou, apesar de ser um filho querido, amado, mas eu não tratei ele como vítima por causa do espiritismo. Porque isso acho que complicaria bastante. Nossa. Então, tudo foi se encaixando. Como? Em grau leve, tá? Mas é uma criança, entre aspas, diferente. Agora já não é nem criança, não faz já é um rapaz, né? Então, assim, a gente pode sim expressar, né? É claro que a gente vai ter que elaborar, né? Encarar essa emoção, essa raiva, essa não aceitação, né? A gente vai ter que acolher isso e reelaborar, né? Ressignificar, para ser possível a transformação dessa emoção. Da raiva virar um afeto mais, né, afetuoso,
A resiliência tem que estar lá em cima, né? Tem que estar. Imagina. E pior que às vezes são os pais, parece que os pais têm mais Não, os pais é dificuldade. muito. E assim, a gente não consegue Eles fogem. trazê-los, né? Eles fogem. E eles fogem. Né? Então, assim, é mais difícil ainda, né, esse contato. Mas, assim, prestar muita atenção, gente, porque raiva a gente vai sentir vez ou outra, a gente pode expressar, a tristeza, todos os sentimentos que são feinhos, né, do ponto de vista aí social, a gente deve, sim, verbalizar, falar e acolher. A gente tem que acolher, né? Aceitar as nossas limitações, né? Sim. Né? Porque todo mundo tem. Antes da gente Né? ser mãe, a gente é gente. Antes de ser médico, a gente é gente. Antes de ser qualquer coisa. Pois Eu é. falo dos meus filhos, eu falo, meu, eu não sou só mãe, eu sou gente. O médico, às vezes a gente reclama, né, do médico, e fala, gente, não estou dizendo que é para justificar, mas Não. Mas não pode sentir dor, a gente não pode. Se eu falo que eu estou com uma dor no ombro, imagina você é fisioterapeuta. então a gente é Mas compensação eu estou, sabe? Se não gostou, PQP. Então, a gente entra nesse processo. Não posso falar palavrão aqui. Eu já aprendi. Antes eu me cobrava muito, agora eu já aprendi também. Né? Então, assim, enxergar isso e realmente enfrentar, tá? Quando eu coloco ali a maneira de enxergar a vida, que é um outro lado que também tem aí nas mídias sociais, né? De colocar assim, vamos enxergar a vida no positivo. É tudo lindo. Né? A gente tem que tomar cuidado com uma certa ilusão que está implícita aí. Não é tudo lindo, não, é mentira. Isso aí é um marketing enganoso, tá? A gente tem que enxergar a vida assim, né? Da melhor maneira possível, o mais positivo possível, mas acolhendo e aceitando as limitações, tá? Esse positivo ou negativo poderia ser assim, luz intensa e escuro intenso. Nenhum, nem outro. A luz não é tão positiva, mas não é tão... porque segue, né? Segue, né? E também, ao cegar, você não percebe as coisas. E o escuro negativo também não é tão negativo. Porque você percebe também que, através do escuro, você pode enxergar coisas diferentes. Exatamente. Então, não tem luz, né? Que maravilha, tudo iluminado, luz. Tem o positivo da luz. Mas também tem que tomar cuidado para não cegar perante a luz, né? Exatamente, que ofusca, né? Fernanda, quando você fala em acolhimento, é você reconhecer que você está com raiva. Exatamente. E acolher. Eu posso sentir raiva. Tá. Por que eu estou sentindo raiva? Da minha filha. Estou falando filha porque eu tenho uma filha, né? E eu sinto, né? Eu tenho baixa tolerância à frustração, para vocês terem uma ideia. Contrariedade, para mim, é difícil elaborar. Vai um tempo. E eu costumo sentir raiva, seja de quem for. Então, só que hoje eu sei disso, né? Antes eu não sabia, hoje eu sei, então eu ajo diferente. Né? Então, assim, como que eu acolho isso, né? Eu percebo essa raiva, eu acolho dentro de mim essa raiva, eu repenso a situação, né, que me causou essa raiva, e eu tento agir da maneira mais assertiva possível, entendendo que essa raiva existe, que ela é possível, que ela é verdadeira, e que eu posso, porque eu sou um ser humano, tá? O problema é, geralmente, o que se vai fazer com a raiva depois. Né? Você tem que dar um caminho para ela, porque como Freud disse, né? Ou a gente enterra vivo, né? É só dar um soco na parede para saber. Clássica da gente, essa mão vai estar tudo certo. Mas olha, você sabe que eu tinha irmã de uma amiga minha, ela sentia tanta raiva que ela ia no quintal, pegava a garrafa de Coca-Cola quando era vidro e quebrava a garrafa de Coca-Cola ou de refrigerante, que era. Toda vez que ela sentia raiva, ela ia no quintal e quebrava uma garrafa. Porque eu já quebrei de celular. Até que meu marido falou, Vitor, compro mais, hein? Se vira! É só para brincar um pouquinho, mas de fato isso já aconteceu, né? Então, assim, já pensou, olha, a psicóloga falando isso, né? Mas, gente, ser humano, acontece. Sim. Hoje em dia eu já não faço mais, eu consigo dar um outro caminho para essa raiva. Mas
Mas já aconteceu, vou fazer o quê, Mas ela né? vai se enfraquecendo, né? Vai, né? À medida que a gente vai enfrentando, né? É isso aí. Eu coloquei esses tipos de somatizações também só para a gente entender que envolve todo o organismo, a questão física, inclusive a reprodutiva da mulher. Olha lá, né? Então, muitas mulheres reclamam que não conseguem engravidar ou que perdem muitos seus filhos, né? Muitos abortos. Então, olha, está envolvido também. Mas não vou falar porque daria uma aula a cada um deles e eu nem tenho propriedade, tá bom? E aí eu trouxe essas duas passagens para a gente linkar com tudo que a gente está discutindo aqui, né? Sempre reportando para a doutrina espírita, tá? Então, o Chico Xavier lá, né, vai dizer que a enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Então, é aquilo que a gente já falou lá no início, né? As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental. Eu coloquei em vermelho assim, que é para a gente depois pensar, tá? Reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. Olha como a dor é importante. Compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Então, olha como as experiências dolorosas são necessárias. Eu achei bem forte o que ele colocou, não sei vocês ali, né? Que depois do poder de Deus, né, é a mais ali abençoada, né, a dor. E é o que vai modificar e reajustar a nossa saúde mental, né, e os nossos pensamentos. Até que a gente perceba. Se a Sim. gente não perceber, fica nesse looping. Fica, exatamente, exatamente. E aí André Luiz afirma, né, que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, inveja, ideias de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que é a vibração, né, gente? Que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levá-lo à doença. Então, assim, é mais para certificar aquilo que a gente já está discutindo aqui, né? Então, olha aí como tem realmente, como está tudo envolvido, né, gente? E aí, que a gente tem alguma dor, alguma coisa, no início eu pensava, por que comigo? Depois a gente vai pensando, falar, por que não comigo? Né? Será que eu não preciso passar por isso? A gente tem que sair desse papel de vítima que a gente tendenciona a estar, né? Todo mundo, tá? Não existe vítima, né? Não existe. Eu acho que não existe. Não. Brigaram comigo essa semana, em casa, inclusive, porque você já começou lá no começo, tá? Somos vítimas, eu acho que não. Ninguém é vítima. Nem como que não, eu acho que nada. Não. Porque a gente não. ensina. Levando em consideração a doutrina espírita, tudo que a gente tem, mesmo a questão, mesmo a parte da psicologia, né? Não, né? Não, tá? Tudo tem um pra quê, né? Eu nem gosto do porquê, mas tudo tem um pra quê, tá? E é isso, gente. Então, olha como que realmente é forte e como os irmãos aí espirituais mais inferiores se aproveitam disso para, né, fazer ali a vontade deles através da gente. É chance. A gente abre uma porta aí, né? Agora eu vou passar uma a uma dos possíveis transtornos para a gente pensar na gente, tá? Eu sempre vou voltar para nós, tá bom, gente? Mas só os principais, porque senão ficaria muito extenso, tá? A ansiedade, que eu acredito que é um dos pontos mais cruciais, assim, principalmente da nossa sociedade, né? Todo mundo é ansioso. Quem aqui não é, né? Pode até ser que tenha alguém que não seja, mas eu não conheço, não. Pelo menos um período da vida, né? Com ansiedade, mas a gente tem que saber separar.
tá? Se a gente for pensar na questão instintiva do homem, né, do lado do cérebro mais antigo lá no cerebelo, a ansiedade faz parte, né, justamente para a evolução humana, né, porque ela antecipa algumas situações que o homem pode, né, realmente se preparar, é uma questão de conservação e sobrevivência. Quando que ela vira doença, gente? Vocês sabem? E definir? Quando está exacerbado. Quando começa a sofrer, né? Acho que quando passa a ser um sofrimento. Quando há o desequilíbrio, né? Teve uma época que eu tinha tanta ansiedade, foi quando eu trabalhava no Banco Safra. Quando eu entrava naquela porta, eu não conseguia respirar, vocês não acreditam. A minha mão, ela gelava e ficava inteiramente suada. Eu tinha taquicardia até chegar, sentar, eu rezava um Pai Nosso, alguma coisa, mas todas as vezes que eu entrava num período, eu tinha esse sentimento de não respirar. Era uma coisa muito... O que estava me fazendo mal, né? Me causando mal naquele ambiente, né? Porque estava relacionado com o ambiente, né? Né? Exatamente isso. Quando começa a acontecer o desequilíbrio, tá? Então começou ali ter A esse... ansiedade fica muito ansiosa. Muito ansiosa como assim? A sua ansiedade está ansiosa. Ah, entendi. Ah, não, é daí realmente precisa, Eu né? escutava a música do Fantástico no domingo, então. Estava na hora de repensar mesmo, né? Não dá. A gente precisa executar as tarefas do nosso dia a dia, mas quando chega nesse ponto tem que realmente repensar, né? Se realmente vale a pena, né? Porque depois disso, né? A Rita ficou um passo de um ataque de... Isso se não teve, nem percebeu um ataque de pânico, né? E aí a coisa vai piorando. Eu ainda falava, eu trabalho aqui, eu pensava comigo, por causa das minhas contas. Aí eu olhava assim, eu tenho que trabalhar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Então. Tem uma modelo, né, que ela sofre de ansiedade, síndrome do pânico, né? E quando ela está na passarela, ela quase morre. Ela não consegue nem respirar. Antes dela entrar, né? Acho que a pressão é muito grande. Né? A pressão é grande, né? Não vale a pena. É desumano. Eu vi um vídeo, eu só cruzando, eu procurei para ver, nossa, dá desespero de ver a menina. E são sintomas reais, viu, gente? A pessoa não está fantasiando, não, tá? Ela respira não muito está. força, assim, parece que nem entra o ar. Então, toda essa aflição, essa agonia, essa falta de paz, de tranquilidade, a pessoa está sempre ofegante, isso é físico, realmente acontece, tá? E é um sofrimento mesmo, tá bom? Então, assim, é mais para a gente entender o que a gente pode fazer dentro, né, daquilo que é possível na nossa vida, para sofrer o menos possível. Ou então dar um caminho para essa ansiedade, né, na melhor maneira possível também. Porque a ansiedade, ela tem de pano de fundo um motivo, uma causa, que cada um vai ter que buscar o seu, tá? E aí a gente precisa enfrentar, é o que eu sempre falo, né? Enfrentar, acolher e dar um caminho, né? O motivo da minha ansiedade pessoal, já que a gente vai, né? Vamos abrir mesmo o jogo, né? É a insegurança que eu sinto. Eu tenho ainda muita insegurança, já tive muito mais. Fazer isso aqui que eu estou fazendo, eu me negava, né? E outras situações também. Então, assim, hoje eu sei, né? Hoje eu sei. Então, eu dou um outro caminho para essa insegurança. Ela não deixou de existir ainda, né? Mas eu dou um outro caminho para ela. Mas eu não ignoro, tá vendo? Eu não faço de conta que tá tudo bem, né? Eu acolho, porque é o que está lá de pano de fundo, é o que está pulsando lá, né? Que com certeza veio lá da minha infância, tá? Só que cada um tem o seu processo, por isso que é importante a gente mergulhar, né? Porque cada um tem o seu, tá? E aí, por mais que os sintomas sejam parecidos, mas as raízes, as causas, com certeza cada um vai ter o seu. Tá bom? Então, como é que fica para vocês essa questão da ansiedade durante o dia a dia aí de cada um hoje, agora? Como é que tá? A gente sempre, eu tenho ela em muito menor estágio, né?
Eu trabalhei bastante, inclusive fiz terapia, Sim, um bom tempo, não foi pouco não. Não, nunca é pouco. Mas eu ainda tenho uma certa ansiedade. Não tem muita coisa que nem eu estou louca para visitar o meu filho. Mas eu tenho um medo de sair daqui e até Nova York, depois pegar mais 4 horas e ir sozinha. Sozinha, então. Sabe? Tranquilo, quer que eu vá com você? A outra companhia vai, né? Então, eu estou assim, são ansiedades. Eu quero, mas eu tenho medo, sabe? Eu tenho insegurança de fazer aqueles voos, de chegar lá. Precisa fazer uma desespero para falar comigo lá dentro, porque eu sou baixinha e não viram direito a minha cara. Ela fala inglês fluentemente. Então, já, né? Mas eu tenho muita ansiedade. Você leva qualquer coisa, você liga no WhatsApp, coloca a Rosana, fala aqui com ela vai traduzir aqui, ó. Ele está em Ítaca, é perto do Canadá. Ou procura uma terapeuta comportamental que vai fazer uma dessensibilização em você para você conseguir fazer pelo menos essa viagem. Eu já fiz, mas eu peguei meu irmão e Isso aí é o que acontece com quem tem muito voar, por exemplo? Sim, é que daí, assim, eu não vou aprofundar, porque senão a gente perde o tempo aqui, né? Mas da ansiedade geram as fobias específicas, e o medo de voar é uma fobia específica. Né? Medo de dirigir, medo de certos animais, de lugares fechados, enfim, tem uma infinidade. Enfim, todo mundo vai ter. E aí precisa realmente fazer uma dessensibilização, tá? Que vai um tempo, não é fácil assim não, tá? Então, assim, acredita-se que problemas na primeira infância, na vida adulta, estresse, né, causado por doenças graves, pode acarretar ansiedade. Da mesma forma que pessoas controladoras, perfeccionistas, também podem sofrer. Né? Para Freud, gente, a ansiedade surge como resultado de um conflito mental. Então, Freud ele já mergulha um pouco, ele já antecipa um pouco a questão da ansiedade, tá? Para ele, a ansiedade tinha uma base biológica, ou seja, a gente já nasce com uma predisposição, que eu também concordo. A questão do nosso antepassado. Exatamente, né? Freud sei lá, do homem das cavernas. Você tinha que ter essa adrenalina. Exatamente, para poder reagir, fugir, sobreviver. Então, ele considera tudo isso, né? Então, é um autor incrível por conta disso, tá? E que seria uma capacidade de reagir aos perigos que poriam em risco a própria sobrevivência. Né? Então, Freud estudou muitas culturas humanas, né? das mais diversas. Por isso que ele considera. Uma pena ele não ter considerado a questão espiritual como Jung fez, né? É uma pena. Foi só o que faltou, né? Freud parou por aí. Cada um no seu processo. Cada um no seu processo. São os talentos, né? Daí junto também. Mas consta, eu vi numa palestra no YouTube, mas consta que Freud até hoje, desencarnado ainda, ele orienta, né, grandes estudiosos da área mental. Então, ele está lá, né? Não parou de trabalhar. Acho que hoje ele acredita, né, nessa questão da... Porque agora que dá os efeitos. Então, eu tenho mania, eu gosto dessas coisas. Aí eu reclamo que o arquivo fica pesado. Então, assim, é outro mal do nosso século, principalmente o suicídio, porque está crescente, né, a porcentagem, tá? Então, assim, sendo o ser humano um espírito imortal, através de múltiplas existências, reencarnações, adquire ali experiências dignificadoras que o promovem, assim como outras infelizes que retardam a marcha do progresso, né? Então, as causas da depressão, elas podem ser orgânicas, endógenas, orgânicas, que está vinculada, né, a desequilíbrios químicos, tá? Do cérebro, e exógenas, que está relacionada ao meio ambiente. Ou períodos aí da vida muito difícil,
a pessoa tendo uma predisposição, né, uma tendência de personalidade mais reprimida, ela cai em depressão mais fácil, tá? Mas está tudo relacionado também a uma predisposição, tá? Lembrando que as pessoas que têm um enfrentamento de vida um pouco melhor, mais difícil de cair, pelo menos numa depressão assim tão séria, tá? A gente tem que saber separar, porque eu vejo muita confusão hoje em dia, né? Tudo é depressão, nem tudo é depressão. Para ser depressão, eu preciso estar no mínimo 3 meses no período depressivo frequente, tá? Pelo CID-10, tá? Qualquer coisa menos do que isso, ou oscilante, são estados depressivos. Uma tristeza. Uma tristeza profunda. Claro que pode chegar lá se a gente não cuidar, né? Mas é mais para a gente saber separar, porque hoje em dia é tudo muito ou nada, né? Então eu vejo, aí, principalmente na mídia social, né? Ah, fulano ficou 2 dias, é depressivo. E já descarta a pessoa, né? Então, gente, não é por aí, né? A pessoa tem o direito de ficar depressiva. Ela tem o direito de ficar 2 dias com ela mesma, sem querer ver o mundo. Então, percebe? Tá? A depressão, claro, ela pode ser perigosa, ela é muito sutil, é a questão da percepção, nem todo mundo percebe fácil, né? Mais uma citação da Joana aí, né? Ela vem mascarada, agravando-se na sucessão do tempo ou surgindo em um surto perturbador, que daí já é a gota d'água, né? É o pedido de socorro do corpo, tá? Então, como é que é para vocês? Já sofreram? Vocês se percebem com um perfil mais deprimido? Que pode calhar aí? Ah, sim, tá muito difícil hoje em dia. Hoje em dia, acho E que qualquer coisa que custe a tua paz é muito cara. É, exatamente. Eu estou pensando nisso muito, em pegar e ir embora para um sítio. Fica quieto, porque me faz bem a natureza. Então, mas aí você está indo atrás de um bem para você, né? É, assim, mas é muito difícil, porque você leva muita pancada hoje em dia. Sim. A mídia solta muito, e você vê nas redes sociais, todo mundo é cor-de-rosa, tá lindo, ai, que coisa mais linda. A grama do vizinho é sempre mais linda. Ah, é sempre linda. Isso é uma banda, é marketing. É marketing falso isso daí, né? Olha, são nós, então, que eu vejo muito são, assim, eu gosto muito de observar, e pode ser que eu esteja errada. Eu tenho um limiar, isso é meu, e não só colocando. Eu tenho um limiar de dor muito alto, então eu quase não sinto dor, eu sinto dor, precisa de muito. Eu aguento bem os trancos. Difícil, quando você falou, a gente que cai e levanta, pelo menos eu realmente estou falando só mas vejo a minha volta e hoje eu acho que o espiritismo, o meu aprendizado aqui trouxe muito. Eu sempre achei que, por que você não é assim? Então, e hoje eu vejo muito isso. Cada um tem o seu limiar. Sim. Então, quando você fala como você se vê, eu tento ajudar um pouco mais, mas eu preciso mais silenciar. Sim, é importante silenciar. Silenciar, na verdade, é para não chutar. Sim. Porque cada um... Tem um rapaz na minha rua, gente, que teve Covid. E ele não tinha plano de saúde. Então, ele foi na opção. Esperou, sem tratamento, não sei o que vocês acham ou não, mas acho que nenhuma doença você pode deixar esperar. Mas ok, eu sei que ele esperou, acabou no hospital, melhorou. Mas ele está totalmente Mexeu com a cabeça. Ele anda sem parar na rua, ele fica andando, porque diz que ele viu, como ele ficou na enfermaria, então viu pessoas A enfermaria de São Vicente é punk, né? Ali. Sim, entubada. Aqui é forte. Passou mal, daí foi para UTI, não sabe se morreu, ficou com 5, 6. Aí eu penso assim, mas eu acho que para mim, mas aí hoje eu já falo. Mas ele não conseguiu. A percepção dele. Foi muito doloroso. Foi impactante para ele. Foi. De fato, não é fácil, gente. É complicado. São Cada um Vicente tem o seu. Cada um tem o seu. E nós estamos num momento muito de transição. Sim,
muito. Eu me identifico com isso que você está falando, porque eu também era assim, meio FDP, sabe? Se eu tenho uma tolerância, por que o outro não tem? De cobrar. Eu sempre cobrei. Porque nem peraí que eu não disciplinava, não falava, não envenenava os outros, só ficava com aquilo na cabeça. E aos poucos, graças ao Espírito também, a gente vai aprendendo que cada um é um, cada um sente de um jeito. Né? Cada um no seu limite, né? Sim. De aprendizado. Exatamente. Não pode julgar, não. Lembrando que por detrás da depressão, gente, tem um perfil psicológico muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Um dos mais difíceis de se mudar. Então, só para ficar aí, né? Para vocês pensarem, tá? Salva. E chegamos no pânico, né, gente? Porque toda base ansiosa ela vai acabar ou no estado depressivo ou no... Isso os neuróticos, tá, gente? As pessoas mais com pretensão aí a traço de personalidade neurótico somos nós, tá? Não é doença, não. Menos ou mais. Menos ou mais. Nós também. Eu falo de neurose, não é doença, somos nós, tá? Porque os neuróticos, eles tendem a enfrentar melhor a vida, tá? E aí, se eles desenvolvem patologias, são essas. Transtornos ansiosos, depressivos, um transtorno que não sejam graves, tá? A gente precisa tentar não pular para o fio da psicose. Daí sim loucura, daí sim uma doença, muitas vezes irreversível, tá? Que são traços psicóticos, e aí eu estou falando de personalidade, é difícil mudar, tá? Então, é o pânico, gente. Então, a Joana também, né, sabiamente, coloca que no imenso papel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta. Gente, esse medo é irreal, ele não existe, diferente do medo real, tá? Predominantemente em muitos indivíduos e apresentando-se quando, na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico, tá? Quais são os sintomas? O que a Rita falou aí foi, eu fiquei até pensando aqui, né? Taquicardia, sudorese, né? A sensação de desmaio, o medo da morte iminente, então, nossa, eu tô tendo um ataque, vou ter um infarto, tá? Então, são os sintomas mais frequentes. Só que tudo é de um medo irreal, que a gente cria na nossa mente. Não é de um medo real. Daí eu estaria falando de uma outra patologia. E, na verdade, né? Qualquer um de nós está sujeito a isso no momento da vida. Nossa, e como? Tá? Então, todo mundo vai ter. Se alguém falar, eu não, aí... enquanto está tudo bem. Enquanto está tudo bem, né? Não é fácil falar. Mas não, né? Principalmente o médium, né? De uma sensibilidade maior e que não sabe, ou não tem a consciência da mediunidade, ou então não está bem disciplinado. Isso vai acontecer certamente, gente. Mas, sinceramente, olha, vou até comentar uma coisa. Nessa época mesmo, teve uma vez que me chamaram para uma reunião e eu ia sozinha. Eu tive fazia tantos anos que eu nem lembrava como rezar o Pai Nosso. Eu fui daqui a São Paulo dirigindo, rezando. Para vocês verem o desespero que era. Foi aonde que eu pedi, meu Deus, me ajude, abra um caminho. Exatamente. Aí que a gente vê como que na hora que realmente aperta, você precisa de uma fé, né? Não, precisa ter. E é assim, é como se abrisse um abismo, né? Você se vê caindo, né? Então é terrível, tá? Que é o desamparo que o Winnicott fala, tá bom? Então vamos lá, o que vocês acham que diferencia essas patologias? Eu coloquei o transtorno do pânico aqui, mas na verdade acho que dá para generalizar, porque Joana de Ângeles diz, né, que existe sim a patologia pela patologia, sem causa espiritual, tá? Como que a gente diferencia? Como que a gente pode diferenciar aquela que tem a causa espiritual da que não tem? Nossa. A gente precisa saber, né? Uma vez que quem pretende ser médium, né, gente? Não sei se todos, né?
Não, como assim causa espiritual? Por exemplo, desenvolver O transtorno do transtorno pânico. do pânico Eu me percebo... de repente eu bati um carro e aí eu crio um pânico de... Não, estou falando de do dirigir. transtorno já instalado. Quando eu digo transtorno, a doença já está instalada, ela vai acontecer frequentemente em N situações, não só pontualmente numa situação. Estou falando do transtorno. Para ser um transtorno, eu é preciso... uma chave para ter uma crise. Para ter um gatilho. Não sei. A gente classifica, eu digo, gente, a classificação de doenças, tá? O transtorno, quando ele já está crônico, instalado na pessoa, a frequência disso, bastante frequente, tá? Em N situações. Mas de alguma forma vai ser sempre espiritual, pelo menos vai ser do seu espírito. Então, pelo que eu li, o pouco que eu li, né? A Joana de Ângeles afirma que não, que nem sempre. Embora a maioria dos casos tenha um caso espiritual. Então, quando eu li isso, eu falei, opa, peraí, né? Então, assim, mas ela coloca que a maioria dos casos tem, claro, influência espiritual, porque a pessoa abre a brecha, né? Principalmente o médium que não está tão consciente assim, disciplinado, né? Mas existe sim, pode existir sim as patologias, né, sem causa espiritual, o que são minorias, tá? Mas aí é o controle, o que ela vai dizer, né? É o estudo, é a disciplina e é o controle do médium. Eu ia falar o enfrentamento. Também. É como você enfrenta, né? Exatamente. Porque você pode estudar, você pode correr atrás de tudo. Sim, E saber a diferenciação. Sendo uma coisa ou outra, você vai aprendendo a diferenciar, né? E se for causa espiritual, você vai aprender a fechar ali as portinhas, né? Não vai ter mais essa influência, pelo menos, né? A teoria. Teoricamente é tudo lindo, né? Não sei se o Radal quer complementar, Não, né? tá. Por favor. Eu lembro da Sueli, que é a minha viúva, ela não entrava em elevador sozinha de jeito nenhum. Se ela entrasse e ela ficava sozinha, ela entrava em pânico, né? Mas não vinha nada de envolvimento espiritual, era coisa dela. Era mesmo. dela, criação mental. Então, aí a gente está falando de uma fobia bem específica, né? Mas tá vendo? O medo é irreal, gente. Né? Ainda que, vamos supor, né? Ainda que o elevador quebre, ainda que o elevador caia, né? Claro que vai dar pânico, né? Mas tem como resolver a situação, né? Mas a pessoa não pensa nessas possibilidades reais, nesse momento. Ela está pensando, nossa, em mil coisas, né? Que no geral não acontecem, tá? É um trabalho sério. E aí, diante de tanta patologia, gente, eu não coloquei esquizofrenia, eu não coloquei as psicoses porque a gente ia aumentar muito, tá, moleque? Tá? A sogra da minha filha tem esquizofrenia, mas é fogo. É fogo, é triste. As psicoses são tristes. Então, assim, todas essas patologias, então, podem, né, na maioria dos casos, abrir, né, para as questões obsessivas ali, né? E aí eu vou pedir para o Radar e para a Nelcione me ajudar, porque eu não sei se eu entendi, não, né? Eu estudei para falar aqui, porque até então eu não sabia que tinha essa classificação. Eu não lembrava que tinha essa classificação, né? Se a gente estudou, eu não me recordo, né? Então, assim, mas basicamente a ação persistente do espírito, que exerce sobre a pessoa encarnada, tá? Vamos pensar aqui no médium, tá? A influência moral pode ocorrer da maneira mais simples até as perturbações mais completas aí do organismo e da mente humana. Aí eles classificam realmente, né? O livro dos médiuns lá vai classificar como obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Para mim, a obsessão simples ficou muito claro, né? Porque eu acho que bate muito com o que a gente falou lá no início, no processo de adoecimento. Então, são situações que o médium vai perceber, né, o médium mais consciente, né? Ele vai perceber que se trata de influência espiritual, determinado sintoma ou situação que ele passa. Por isso, simples. Ou então, ele até tem a perda da consciência, né? Tem aquele surto que fala, né? Aquela coisa, aquela situação, mas daqui a pouco ele volta. Ele consegue ter esse resgate. Entendi assim. A simples.
Agora, a fascinação e a subjugação, eu confundi tudo, eu prefiro que vocês expliquem. Bom, mas você fala que a simples é mais simples, é mais fácil de resolver, né? mais Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha lá, sabia que eu não É o seguinte, a vacinação é a pessoa muito vaidosa, muito orgulhosa, certo? Uhum. Então, né, às vezes ela está fazendo alguma coisa e alguém chega para ela, você está fazendo isso, ele não aceita, porque está sendo fascinado por ele mesmo e por os amigos espirituais. Então, ficou assim, nossa, como você é maravilhoso, como você expõe um evangelho maravilhoso, não sei o quê, o ego da pessoa vai lá em si. E ele não percebe isso, né? Ele está sempre sendo fascinado e ele não percebe, mesmo sendo avisado. Uhum. Ele acha que a pessoa que está avisando é errada e que é inimiga dela. Né? Tá. A subjugação já é um processo que a pessoa já está totalmente dominada, né? Não tem. Aí é só tratamento médico. Essas coisas. Em nenhum desses casos a gente. Agora eu pergunto para você: esses dois casos, fascinação e subjugação, dá para você ver, dá para você notar. Sim, não, fica evidente. Fica evidente. Fica evidente. Agora, simples, que vocês falam que tão simples de trabalhar, dá para identificar? Depende. Eu acho que nem sempre, porque às vezes a gente pode não perceber que a gente está sendo obsediado, a gente acha que é uma coisa nossa mesmo, então acaba confundindo nossos pensamentos com o obsessor. Aí fica ali, a gente não consegue perceber. Porque hoje em dia, a fascinação, eles usam orgulho, vaidade, a sofisticação usa até de violência, todas essas coisas. Mas assim, eles trabalham conosco mesmo, com aquilo que nós temos lá no nosso dia a dia. No nosso fundo. E aí ele não vai percebendo, ele vai trabalhando, ele vai fazendo, vai passar um mês, um ano, 2 anos, e você não percebe. E a hora que você está totalmente enredado por esse espírito, que, teoricamente, é tão fácil se livrar dele, mas não é. Consegue. É justamente trabalhando o que a Fernanda estava falando no início, que é aquelas coisas que a gente vai enterrando, mas os espíritos estão observando, né? Você tem raiva da sua filha. Então, aí vai lá trabalhar. Então, já usa isso em favor. Tem gente que passa a vida inteira nessa obsessão simples e não se dá conta. E não percebe. Não percebe. Daí tem essa questão do autoconhecimento, a gente estudar cada vez mais, porque a gente poder conseguir perceber quando é nosso mesmo e quando não é. Porque é a oração, que nem a gente foi rezando, Pai Nosso, até. Vendo sim, dá para perceber, mas ele trabalha com aquilo que você tem na sua mente. Nem você mesmo sabe. Não, digo assim, talvez a gente tentar perceber, mas não dá para perceber nitidamente. Não, é difícil. É difícil aí. Porque ele parece que junta, né, com a gente, você não consegue, tá? Mas não tem nada desse, especialmente nas nossas. Ele vai juntando pecinhas, né? A obsessão simples me remeteu um pouquinho ao toque. Entendeu? Então, toda hora ver se a torneira está fechada. Ai, meu Deus, será que está fechada? Vou lá, que bom. Então, está pegando em detalhes teus, sabe? Que eu quero, deixa eu ver se eu limpei direito a casa. Aí, deixa eu ver o que está faltando. Não, você volta lá. Então, assim, quando eu percebo que isso está atrapalhando a minha vida, eu disse, pera, parou, Isabel, vamos analisar. Aí o segredo, né? Tem até você colocou ali no início, tá? É um seminário. 6 capítulos, digamos assim, que falam só sobre obsessão sutil, que é a história do senhor lá, do espírito que veio com o propósito de se melhorar, só que aí, devido à condição financeira, que era boa, tinha uma facilidade material, então ficavam lá dizendo, mas você vai se envolver agora com questão religiosa, você pode deixar isso para depois, agora é o momento de estudar, de ganhar dinheiro. Não, agora é o momento de você casar, de você criar seus filhos, você vai se envolver com isso?
E assim ele foi deixando. Quando ele se percebeu, estava vendo demais. Nessa encarnação. É um exemplo, né? Como que Então não tem se nada de trabalha. simples aí, né? Se a gente for analisar bem. É a mais O termo aí não está perigosa. bem. É a mais É perigosa. simples, mas é a mais enganadora. Porque as outras, como Que são evidentes. envolve mais, de uma forma geral, todos. E acho que todo mundo acaba, né, Nelcione? Mesmo que quem não se percebe médium, quem está em outra religião, Sim. acho que todo mundo acaba passando por uma situação assim. Porque não tem como fugir. A gente não percebe. É isso que eu fico pensando. Né? Se é tão sutil assim. Gente, vamos tentando melhorar. Por isso que vamos focar no autoconhecimento. Ele está tudo no pacote. A única coisa que vai lembrar você disso aí é o seu aperfeiçoamento moral. Isso, vamos focar, é o que eu falo, vamos focar nisso. Autoconhecimento, encarar as nossas sombras. Vamos. Aí, ó, já né, vamos pular pro mais suave, né? Então, a saúde, eu elenquei os 4, né? Porque eu penso que o ser humano, ele é esse todo aí, né? Então, são sugestões, tá, gente? A gente já sabe, né? Tem a medicina aí para nos dizer, né? E outras áreas também, né? Para a gente desenvolver. Então, de física plena, né? Então, nunca descartar a questão médica, hobbies, alimentação, a saudável, né? E a higiene do sono. A alimentação saudável. Come bem. A higiene do sono, né? Porque são questões que estão envolvidas com o organismo e a gente não pode ignorar, tá? A mente, então, mais uma vez, os pensamentos. Gente, nem sempre é fácil, né? Vamos pensar, né, no automático do dia a dia. Humor, então, prestar atenção na oscilação de humor durante o dia, né? E isso está relacionado com a questão da mediunidade, das influências, né? Oscilação de humor frequente é sinal de alerta, tá? Leitura saudável, uma música legal, né, que goste, atividades prazerosas, afetividade, o olhar positivo frente à vida, mas lembrando, não cair nas ilusões aí do Facebook, tá? Quando eu digo atividades prazerosas, por quê, gente? Tem a questão neuroquímica do cérebro, que também está ligada à depressão, né, às patologias. Então, é a maneira da gente desenvolver esses hormônios, tá? Então, atividade prazerosa. Você tem que ter um break, né? Tem. Você tem que partir. Tem. Afetividade, demonstrar afetividade. Agora a gente não está podendo muito abraçar, beijar, mas enfim. Isso daí é de extrema importância. Parece tão bobo, mas isso é de extrema importância. É o maior pecado que estão fazendo com a humanidade. Exatamente. Não, eu sou a pessoa que abraço, beijo, adoro Olá, conversar com todo mundo. Eu acho fita picada isso. Nem me peça para fazer assim, que juro que eu já arrepio. O prestador de serviço chega em casa, eu não vou. Ele faz assim, eu falo, bom dia. Depois passar assim. Mas também é um aprendizado nesse momento, né? Um Tudo já é transição. Então, gostei dessa sua palavra, ressignificar. 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 É da psicanálise. Ressignificar, tá? Então, assim, e me assusta. Tem mães, lá onde eu trabalho na FAI, para quem não sabe também, que vem loucamente pedindo para a gente caminhar para neuro, para criança, para neuro, para dar remédio para a criança dormir. Não, é a mãe que tem que ir. Não, eu encaminho a mãe para o psicólogo, né? Então, eu já estou com um pouco de fama ali, né, na instituição, né, porque eu sou meio crica, as mães, né, ou ama ou odeia, por causa disso, gente, não tem cabimento, né? E o hormônio do sono é um hormônio facilmente desenvolvido em laboratório, então tem remédio, sim, né? E elas sabem disso, e elas querem para dar para as crianças, para envenenar as crianças. Dopar essas crianças. Sabe? Então, olha como é complicado, né? Então, não, gente, a gente não precisa. A higiene do sono,
dá para desenvolver os hormônios legalzinho do sono com práticas do dia a dia, tá? Não precisa, a não ser um caso ou outro, mas aí o médico vai avaliar, tá? A psique, né? A questão psicológica. Então, a gente correr, sim, atrás dos nossos traços de personalidade, né? Para a gente saber o autoconhecimento, a meditação e enfrentar os problemas, nada de se iludir, né? Que tudo tem que ser cor-de-rosa, acho que a Isabel falou, porque não é bem por aí, né? Tem nada cor-de-rosa. E o espírito, né? Oração, as atitudes morais e a vivência cristã, porque a gente tem que estar vinculado a algum lugar, né? Então, assim, e lugar sério, né? Principalmente a doutrina espírita. Não cristã, se você é judeu, se você é sim, religiosidade. Exatamente. Ligação com Deus. Exatamente. Né? Então, aqui, assim, né? Quem faz tudo isso aqui? Você parece que bebe. Eu só no começo, antes da aula, eu estava falando mesmo que exercício físico para mim é uma tortura, não é nada prazeroso. Nossa, tão Bem. Ai, alongamento, Senhor. Alongamento é muito bom. Eu não percebo. Fernanda, essa parte você não me acreditou, não, hein? Não. Cada dia do sono para você dar para as mães. Pegar um óleo essencial de lavanda, Sim. Colocar uma gotinha na mão, hein? Para que é para o sono? Para o sono? Eu vou trazer na próxima aula. Mas aí nós estamos querendo. É uma delícia, né? Põe uma gotinha assim na mão. Porque a lavanda Eu já vou me preparar. Mas isso é todo um preparo, né, que você está falando. Tem Eu todo sei um porque a preparo. minha filha conversou, uma época ela foi. Eu vou até comentar isso, que eu acho que é uma coisa bacana, talvez, né? Você é psicóloga. Eu nunca precisei, graças a Deus. Teve um momento aí, há um tempo atrás, que eu precisei sim, fui no psicólogo, mas bem mais velha. Mais jovem, eu sempre me resolvi muito. E achei que minha filha se resolveria. E ela pedia. Quantas vezes ela pediu para mim? E eu não vou mentir que eu ignorei. Eu falava, não, isso é normal da adolescência. E eu faço, acho que foi no ano passado, não sei, que daí ela foi morar com um monte, né? E ela pediu que eu mandei ela um psiquiatra. Ela agora não toma mais remédio. Acho que ele tem que continuar tomando mais né? E aí ela passou a tomar remédio. E eu falei para ela, minha filha, eu lhe peço desculpas, eu lhe devo desculpas, porque você não sou eu. Você lida com as dificuldades de uma forma completamente diferente de mim. E aí eu acho que é bem isso mesmo. E ele falou, no momento lá de dormir, que ela estava deixando o remédio, ele falou que tem. Você pode, você em casa, ter hábitos para ter um bom sono. Né? E aí cada um vai estabelecendo os seus, não tem também uma receita pronta, né? Sim. Mas tem sim, gente, dá para, principalmente com a criança, por favor, né? Então, né? Enfim, né? Dá sim, tá? Mas eu acredito que a grande maioria das coisas aí a gente realmente precisa desenvolver, né? Então, a gente não faz tudo não, né? Isso é fato, tá? Mas o mais importante é a gente ter isso em mente para quê? Porque se a gente está pensando em trabalhar com a mediunidade, a gente precisa desenvolver todas essas, ou a maioria delas, né? Principalmente a vinculada ao espírito, né? A vida cristã. Aqui eu trouxe 3 citações, né, para me respaldar no espiritismo, tá? Então, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o encorajamento do processo curativo para o encontro da paz e a saúde. Isso quem falou foi a Joana. Agora, Allan Kardec vem dizer, né, que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito a serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E Emmanuel disse, né, dar novo pasto pelo estudo que eleve
e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Então, só para a gente ter um respaldo na doutrina de tudo que a gente vem dizendo. Não sei se o Radal e a Nel querem falar alguma coisa. Tudo certo? Nessa segunda, aquela segunda do Kardec, fica claro que a felicidade não é desse mundo. Claríssimo. Né? Não é desse mundo. É aqui aprendizado. É aqui Ah, sim. aprendizado. Mas, tem que obviamente, buscar. nós podemos experimentar o melhor do momento. O melhor do momento. Sim, é tirar o melhor. É. A felicidade não é desse mundo, mas você pode ser feliz vivendo nesse mundo. Sim. Aí depende de cada um. E aí, vai depender mesmo. E aí, desculpa, né? Não, só complementando como que o Espiritismo vai, de uma certa forma, por falta de uma palavra melhor que eu não tenho agora, forçando a gente a nossa reforma íntima. Sim. Não tem como fugir. Quem tá quer no trabalhar, quem tá falando, quem quiser ser médico tem que fazer aquela coisa. Então. Não tem como. Tá? Aqui, gente, são algumas sugestões, porque às vezes, agora eu não ando escutando muito mais, né? Mas às vezes eu escutava muito, né? Mas o que a gente faz? O que a gente pode fazer, né? Que sugestão que você dá para a gente trabalhar a nossa reforma íntima ou o nosso processo terapêutico, né? Gente, tem de diversas maneiras. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu, né? Hoje, o que eu vou tentar praticar aqui com vocês, eu não sou instrutora de Mindfulness, não tenho a formação, mas eu pratico muito, né? Então, eu acho uma ideia excelente, né? Que não é nada mais de uma concentração, de um relaxamento também, tá? As psicoterapias N, de todos os tipos, tem a psicanálise, para quem gosta de análise, tem a terapia comportamental, que é mais focada no sintoma, né? Tem a holística, que envolve as questões espirituais, só tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muito terapeuta que não é terapeuta. Transpessoal, que envolve, inclusive, as questões espirituais da doutrina, tá? E a humanista, que é centrada na pessoa. Então, olha, isso aqui são as principais, tá, gente? Olha quantas abordagens psicológicas dá para trabalhar, tá? É só ver a que combina. E exercícios físicos, como yoga, tem a biodança, que é excelente, né? Para quem gosta de dançar, que é uma dança que vai trabalhar com a questão corporal, com as sensações, tá? Tem artesanato, tem pintura, enfim, aí tem, né, N maneiras de se ligar em você mesmo. Pintura tem aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Né? É terapia. É terapia. É terapia, gente, é terapia. Então, assim, agora eu peguei o hábito da mandala, né? Então, eu tô aprendendo a fazer mandala. Eu consigo me desligar de tudo construindo mandalas, né? Então, assim, cada um tem seu caminho, gente. Acho que é descobrir, né? É como a Joana diz, né? O autodescobrimento, na verdade. Né? Não é não só o autoconhecimento que tem. É o autodescobrimento de nós mesmos, tá? E aí, para finalizar, nós vamos para a parte prática agora. Não sei se vai continuar gravando, como é que é. Não, acho que é melhor. A prática é melhor não, né? O exercício de respiração até nem tem problema, mas depois sim. Tá. Até uma boa terapia, conversar com o gato. Também ajuda. Nossa, Só um minutinho, alguém faria uma prece, uma vibração depois da prece? Alguém gostaria de fazer rapidinho para a gente encerrar a gravar? Fora da escala, porque não sei quem vai escalar, mas não? O que você faz? Uma massagem que eu faço uma claro. Os olhos. Imaginando uma luz verde, uma luz de cura, que envolva todo o nosso planeta, esse planeta que necessita tanta regeneração, tanto apoio, essa população, seres humanos,
que estão tão aflitos, desgostosos, que eles sejam envolvidos nessa luz dele, que essa luz traga paz, traga amor, traga integração, para a flora, para a fauna, ao ar que nós respiramos, as árvores. Essa luz também envolva toda a população, os idosos, crianças, pessoas que se encontram doentes em seus lares ou nos hospitais, que elas sejam envolvidas nessa luz. Essa luz traz a paz, confiança, fé, disposição a novos aprendizados, envolvendo também em todos os lares às vezes em desequilíbrio, eles sejam envolvidos nessa luz, trazendo paz, harmonia, muito amor, conforto, segurança. Envolva todas as famílias. Agora vamos nos dirigir à espiritualidade, aos nossos amigos desencarnados que se encontram sem entender esta nova situação, que eles sejam amparados em suas necessidades, que eles encontrem o apoio de Deus, a luz que os encaminha para continuar, para crescer, para evoluir. Vivemos agora a todas as casas de orações, principalmente a nossa casa, e continue sendo esse abrigo, esse apoio a todas as pessoas que aqui vêm, procurando uma luz, procurando um amparo, procurando um andamento. E agora nos dirigimos ao nosso lar, envolvendo também essa luz de cura, essa luz verde, envolva todos os ambientes, limpando, renovando, trazendo paz, conforto, harmonia, também aos nossos queridos que lá deixamos, que eles sejam amparados em suas necessidades, tenham sua fé, vontade, confiança em Deus, nosso Pai, os nossos animais, a água do nosso lar seja fluidificada com todo o medicamento necessário ao nosso restabelecimento, às nossas necessidades. Essa luz também envolva todos os nossos vizinhos, amigos e parentes. E agora, pedimos que essa luz nos envolva, trazendo todo o conforto que necessitamos nesse momento. Tenhamos nossa fé renovada, tenhamos confiança em dias melhores e o amor de Deus em nossa vida. Que assim seja. Que assim seja, pedindo licença para fazer o encerramento dessa nossa aula teórica, agradecer por esses conhecimentos que chegou até nós através da Fernanda, que possamos incorporar as nossas mentes e colocar em prática o nosso dia a dia. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha nesta aula. Graças a Deus, graças a Jesus, até a próxima. Assim seja. Dá stop. Fala assim. Parou de gravar? Não, ainda não. Aqui, né? Embaixo.
Não sei